E o Corinthians pagou a primeira parcela de uma das piores condenações que o clube já sofreu. Vídeo de hoje do canal do Nicola traz todos os detalhes sobre essa história e fala também sobre Lucas Paquetá, velho sonho do Flamengo. Ele tem sido especulado como possível reforço do Tottenham. Será que o Flamengo pode entrar nessa parada? Te atualizo também sobre o São Paulo com uma compra assinada. Para completar, Cruzeiro rompendo-lhe relações com o Internacional, reunião decisiva para definir o futuro de Hulk, Betano de olho no Santos, o Grêmio dando chapéu no Galo, últimas de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Antes das notícias, bora brincar com o palpitão do Nicola, a dica do sábado mais uma vez bateu. Para esse domingo a múltipla tem 3 jogos, preciso das vitórias do Real Madrid contra o Betis, do PSG contra o Paris FC e da Inter de Milão contra o Bolonha. Se esses 3 resultados plausíveis acontecerem, a gente pega uma odd de 2,58. Isso significa quase triplicar o valor da nossa fezinha e o melhor vem agora. Clicando no link que está no comentário fixo e fazendo o seu cadastro na mais antiga parceira do canal do Nicola, automaticamente esse bilhete com as 3 sugestões já aparece prontinho para você fazer sua fezinha. Combinado? Agora sim, bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias para contar que o Vasco fechou a contratação de Johan Rojas. O negócio foi fechado nas seguintes condições: empréstimo junto ao Monterrey com opção de compra baseada em metas no valor de 3,5 milhões de dólares ou 18,5 milhões de reais. Já Patrick de Paula, ex-jogador do Palmeiras, é reforço do Remo. O volante que não conseguiu vingar no Verdão, no Botafogo, entre outros, estava emprestado ao Estoril, onde também jogou muito pouco. Alex Sanches, craque chileno, que foi oferecido ao Internacional, é novo reforço da Universidade de Chile e pode ser adversário de times brasileiros na Sul-Americana. Já o Bahia fechou a contratação de John Salles, ou melhor, Solis. Esse é um volante colombiano de 21 anos de idade que pertence ao Girona. Ele chega por empréstimo ao Bahia para ter mais minutos. Quero completar o giro de notícias para contar que o ex-volante do Corinthians, Rony, que esteve emprestado ao Mirassol durante o Campeonato Brasileiro, se acertou com o Aves, time de Portugal. Ele já está lá para a realização de exames médicos e assinatura do contrato. A última do giro de notícias, contar que o Atlético Paranaense anunciou a volta do volante Jadson 10 anos depois de deixar o clube. Jadson, que passou por Cruzeiro, entre outros clubes, jogou as últimas 5 temporadas no Juventude. Preciso te falar agora sobre a possibilidade de o Grêmio aplicar um chapéu no Atlético Mineiro. A imprensa colombiana noticiou nos últimos dias que José Enamorado, ponta que pertence ao Júnior Barranquilla, tinha negociações com o Galo. Mas, no sul do país, nas últimas horas, surgiu a informação de que o Grêmio está finalizando detalhes da compra do atleta. Operação que geraria na casa dos 3,5 milhões de dólares. Antes de gravar esse vídeo, consultei uma fonte gremista que preferiu não confirmar o acerto. Acho que faz parte também das tratativas e negociações. O Enamorado disputou na temporada passada 49 jogos com 9 gols e 6 assistências. Vale a lembrança de que o Grêmio também tem tratativas avançadas com o Panathinaikos para compra, em definitivo, de TT, atleta revelado no clube, operação de mais ou menos 6,5 milhões de euros. Bora falar agora sobre o novo patrocínio master do Peixe. O Santos abriu mão, ou melhor, perdeu o contrato com a Bet7k. Diante desse cenário, foi ao mercado em busca de uma nova bet para substituir no patrocínio no principal espaço da camisa. E o que dá para contar é que a Betano é uma das interessadas em patrocinar o Santos. A presença do Neymar e agora do Gabigol são 2 trunfos nessa operação. O negócio poderia chegar a até 70 milhões de reais por ano. Importante registrar que esse número inclui uma série de bônus. O valor fixo que o Santos tem hoje com a Bet7k é de 54 milhões de reais. A tendência é que o novo contrato seja ligeiramente superior, garantindo mais dinheiro ao Peixe, que vai precisar de grana, especialmente por conta do aumento na folha salarial. Só para completar, registrar que Daniel das Panelas,
conselheiro super criticado por quase todos os seus colegas de conselho deliberativo, segue mandando prender e soltar na Vila Belmiro. Ele, inclusive, foi visto, filmado, levando o Marcelo Teixeira ao CT do Peixe para o anúncio e divulgação, confirmação da chegada de Gabigol à Vila Belmiro nesse sábado. Quero falar agora sobre o Clube Atlético Mineiro, mais especificamente sobre Hulk. Qual será o futuro do atacante de 39 anos de idade que nos últimos dias avançou nas tratativas com o Fluminense? O Galo promete apresentar em reunião nas próximas horas um projeto para mudar a vida do Hulk. A ideia é que esse contrato novo, baseado num possível acordo, permitiria ao Hulk se eternizar como ídolo do clube e ter um pós-carreira na cidade do Galo. Resta saber quais os detalhes desse acordo e se o Hulk está disposto a celebrá-lo. Hulk que preferiria permanecer no Atlético, mas tem percebido pouca vontade de Jorge Sampaoli na sua manutenção. Já contei para vocês que o Grêmio, o Botafogo e o Fluminense demonstraram interesse, o negócio com o Grêmio não avançou, depois dele pedir 3 milhões de reais livres de impostos. Com o Botafogo as tratativas também pararam, até por conta do transfer ban do time carioca. Já o Fluminense foi o mais recente a entrar na parada, negociações estão em estágio avançado e há otimismo da parte do Hulk de que o negócio pode sair. Só para completar o noticiário atleticano, contar que Isaac, atacante, será vendido para um clube do exterior, Caio Maia será emprestado para um time brasileiro. Os dois atletas nem estiveram na reapresentação do elenco nesse início de 2026. Hora de falar sobre o Cruzeiro, que tomou uma decisão importante, não fará mais negócios com o Internacional, exceto em últimos casos. E essa opção se deu depois que o Internacional roeu a corda num acordo fechado pela venda do Vitão. Você vai lembrar que pouco antes da virada do ano, o Cruzeiro se acertou com o Internacional para a compra do Vitão. 7 milhões de euros, mais o repasse em definitivo do João Marcelo e o empréstimo do Japo. O Internacional ficou adiando essa negociação à espera de uma proposta do Flamengo e acabou por fechar a transferência do zagueiro com o rival carioca. Diante desse cenário, Pedro Lourenço tomou a decisão de evitar negociações com o Internacional. Isso só vai acontecer se o Inter fizer uma proposta espetacular com pagamento à vista. Colorado chegou até a cara de pau de, depois de vender o Vitão para o Flamengo, procurar o Cruzeiro pedindo o empréstimo do Japa. O Cruzeiro disse que não há a menor possibilidade de isso acontecer. Repito, com o Internacional, o Cruzeiro vai evitar qualquer tipo de negociação. A verdade é que os dirigentes do Cruzeiro não confiam mais nos representantes do Colorado. Motivos existem. E você, o que pensa sobre essa história? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? Hora de falar sobre o São Paulo a respeito de uma compra assinada. Torcedor tricolor não precisa se preocupar em relação ao futuro de Marcos Antônio, mesmo com o assédio do Flamengo. José Boto, diretor executivo de futebol do Fla, gosta muito do Marcos Antônio, eles trabalharam juntos no Shakhtar. E se depender do José Boto, a tendência é que o Flamengo apresente uma proposta para a compra do jogador. Se isso acontecer, quem dirá se o Marcos Antônio será ou não vendido é o São Paulo. Mesmo ainda tendo vínculo com a Lazio, o tricolor já tem um acordo fechado com o time italiano. Operação de compra de 4 milhões e 200 mil euros, que serão pagos ao longo de 4 parcelas anuais, de valores iguais de 1 milhão e 50 mil euros. A operação total vai custar ao São Paulo 27 milhões e 300 mil reais ou 6 milhões e 800 mil reais por ano. Primeira parcela, inclusive, já está marcada para pagamento, setembro de 2026. Em setembro de 27, de 28 e de 29, o São Paulo completa a operação de compra. Isso significa que, para que o Flamengo tenha o Marcos Antônio, vai precisar convencer o São Paulo a fazer negócio. E o que eu ouvi do Rui Costa, diretor executivo de futebol do Tricolor, é que não há nenhuma intenção em se desfazer do Marcos Antônio. Ainda que isso custe a não chegada do Alan, o Tricolor já havia feito proposta ao rubro-negro tentando o empréstimo do Alan. O São Paulo só vai vender o Marcos Antônio diante de uma proposta muito acima desses 4 milhões e 200 mil euros. Tricolor que ainda busca reforços, contei para vocês que Gaston Ávila está completamente descartado. Lucas Amon, lateral direito, Danielzinho, volante e Coronel goleiro são os primeiros reforços para 2026, com a ressalva de que o Lucas Amon ainda depende de um acordo com o Mirassol para que ele chegue agora. Senão, vai se apresentar no dia 5 de abril, dia seguinte ao fim do seu contrato com a equipe do interior de São Paulo. Hora de falar sobre Lucas Paquetá.
um dos principais e mais antigos sonhos do Flamengo pode estar mudando de clube. Uma página que cobre o Tottenham na Inglaterra assegura que o time inglês fará uma proposta ao West Ham de 26 milhões de libras. A gente está falando de mais ou menos 189 milhões de reais. Importante dizer que essa página não tem muitos seguidores e não é das mais confiáveis. Mas, se esse modelo de negociação for real, é preciso que o Flamengo entre na parada. 189 milhões de reais para um jogador do tamanho do Paquetá, de 28 anos de idade, é algo que cabe no bolso do Flamengo. O rubro-negro chegou a sugerir ao Cruzeiro, numa operação envolvendo Everton Cebolinha, 35 milhões de euros. Dá para imaginar que o Fla tem a capacidade de contratar o Paquetá diante dessas cifras. Até porque o Paquetá tem feito todo o esforço do mundo para se tornar reforço do Fla. No auge daquela crise, enquanto ele era investigado por conta de possível participação em esquema de apostas esportivas, o Paquetá deixou bem claro sua vontade de voltar ao Flamengo. Ele, no período de férias, inclusive, foi assistir a jogo com a família no Maracanã e disse, abre aspas, eu tentei muito voltar ao Flamengo. Temporada atual do Paquetá pelo West Ham, 18 jogos, 5 gols, 1 assistência, titular absoluto. Seu contrato na equipe inglesa se encerra em junho de 2027. Só para completar, lembrar que o Paquetá, formado no Flamengo, deixou o clube em 2018, vendido para o Milan. Desde então ainda passou por Lyon e West Ham na Inglaterra. E o Corinthians pagou 20 milhões e 500 mil reais como primeira de 2 parcelas do acordo terrível com Matias Rojas. Responsabilidade gigante de Duílio Monteiro Alves e Augusto Melo, presidentes envolvidos na passagem do meio atacante paraguaio. Bora explicar em detalhes essa história. Relembrando do começo, Matias Rojas havia sido contratado pelo Duílio Monteiro Alves em 2023. Na oportunidade, o Duílio prometeu o pagamento de luvas de 8 milhões de reais em 3 parcelas. Não pagou nenhuma. Assim que o Augusto Melo assumiu a presidência, o Matias Rojas pediu para ser negociado, alegando atrasos nos pagamentos. Augusto disse, calma, com a minha chegada, a credibilidade no Corinthians voltou. Você fica e eu vou pagar tudo em dia. Se eu atrasar uma parcela, além de eu te pagar tudo o que eu devo, ainda prometo que eu te pago o que você tem a receber até o fim do contrato. O Rojas falou, tem certeza? Tenho. Então eles assinaram um contrato e assim o Rojas acabou por permanecer no Corinthians. Um mês depois, o Augusto não cumpriu sua palavra e atrasou os pagamentos do meia paraguaio, que foi à FIFA e conseguiu a condenação do Corinthians em 49 milhões de reais. O Corinthians teria de pagar esses 49 milhões em novembro. Depois de uma negociação com o meia paraguaio, o Corinthians conseguiu reduzir essa quantia para 41 milhões de reais. Serão quitados em 2 vezes. A primeira das parcelas de 20 milhões e meio de reais foi depositada nos cofres do jogador de acordo com o Corinthians. O pior vem agora, ainda restam mais 20 milhões e meio de reais que precisam ser quitados no mês de janeiro, sob o risco de o Corinthians, no momento seguinte, voltar a sofrer um transfer ban. Então, além dos 41 milhões de reais que restam para o pagamento do Santos Laguna, referentes à compra de Félix Torres, Corinthians ainda precisa arranjar em caráter de urgência mais 20 milhões e meio de reais para que possa voltar a contratar jogadores. O que você pensa sobre o tema? Já usa o espaço para comentário para registrar sua opinião. Só não esquece de deixar like e se inscrever no canal. A gente volta assim que surgir notícia. Tchau!